Olá pessoal, começando mais uma videoaula de Cálculo 1, iremos abordar hoje limite trigonométrico fundamental. Limite trigonométrico fundamental é o limite de seno de x sobre x com x tendendo a zero. Observe que, se eu aplicar o limite diretamente, obtemos 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, vamos pensar um pouco. Temos aqui o ciclo trigonométrico, um ângulo qualquer x, seno de x vai ser o segmento PQ, tangente de x vai ser o segmento RS. Temos aqui no quarto quadrante o ângulo menos x, que tem seno e tangente negativos. O seno de menos x vai ser menos seno de x. A tangente de menos x vai ser menos tangente de x. Então temos aqui que seno de x vai ser o segmento PQ, x vai ser o arco PS e tangente de x vai ser o segmento RS. Visualmente a gente percebe que seno de x é menor do que o arco x, que é menor do que a tangente de x. E no quarto quadrante, como os valores são negativos, o valor que tiver menor módulo vai ser o maior. Então temos que seno de x vai ser maior do que x, que vai ser maior do que a tangente de x. Essa análise do arco x, feita no primeiro e no quarto quadrantes, é necessária para garantir que os limites laterais existam e que eles sejam iguais. Então, no primeiro quadrante, onde x está entre 0 e π sobre 2, o seno de x é menor do que x, que é menor do que a tangente de x. E no quarto quadrante, onde x está entre menos π sobre 2 e 0, o seno de x é maior do que x, que é maior do que a tangente de x. Temos aqui as duas desigualdades. Eu vou tomar agora os inversos destas desigualdades. Observe que tangente de x é o maior. 1 sobre tangente de x é o menor agora. Seno de x era o maior, 1 sobre seno de x é o menor agora. Vou multiplicar as desigualdades por seno de x. Observe que na primeira desigualdade, x está entre 0 e π sobre 2, portanto, seno de x é positivo. E na segunda desigualdade, x está entre menos π sobre 2 e 0, então seno de x é negativo. Ao multiplicarmos uma desigualdade por um número positivo, os sinais da desigualdade permanecem. E ao multiplicarmos uma desigualdade por um número negativo, os sinais da desigualdade se alteram, se invertem. Temos então aqui uma equivalência de desigualdades. Uma desigualdade é equivalente à outra, são idênticas. Então basta que eu trate de apenas uma. Seno de x sobre tangente de x, simplificando, vai dar cosseno de x. E seno de x sobre seno de x é 1. Então temos que cosseno de x é menor do que seno de x sobre x, que é menor do que 1. E temos agora, como as desigualdades são equivalentes, que x vai estar no intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2. Lembrando que x não pode ser zero, senão ocorre a tal indeterminação que a gente viu no início da videoaula. Bom, repetindo, temos o cosseno de x menor do que seno de x sobre x menor do que 1. X no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, x diferente de zero. Bom, como o limite de cosseno de x com x tendendo a zero é cosseno de zero é 1. E limite de uma constante, limite de 1 no caso, com x tendendo a zero, vai ser a própria constante. Temos então que 1 é menor do que o limite de seno de x sobre x, com x tendendo a zero, que é menor do que 1. Por esse confronto aqui, temos que o limite de seno de x sobre x com x tendendo a zero é igual a 1. O problema da área do círculo. Vamos tentar resolver esse problema utilizando o limite trigonométrico fundamental.
Observe que a área do círculo se aproxima da área do polígono inscrito neste círculo quando o número de lados do polígono tende a infinito. Ou seja, quanto maior o número de lados do polígono, esta área que fica entre o polígono e o círculo tende a zero. Então, se o número de lados do polígono tende a infinito, esta área exterior ao polígono e interior ao círculo tende a zero. Então, a área do polígono coincide com a área do círculo. Observe que cada polígono é composto de triângulos isósceles e que o ângulo central de cada triângulo desse vai ser dado por 2π sobre n. Vamos estudar melhor um triângulo destes. Temos aqui um zoom um pouco maior do triângulo. É um triângulo isósceles, né? Os lados iguais são raio e raio. A base do triângulo é dado pelo lado do polígono. E como o ângulo central é 2π sobre n, se eu pegar apenas metade do triângulo, eu tenho um ângulo aqui de π sobre n, igual a π sobre n. Bom, fazendo o estudo mais detalhado, temos que o seno de π sobre n vai ser quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Temos então que o lado do triângulo, ou o lado do polígono, que é a base do triângulo, é 2 vezes o raio vezes seno de π sobre n. Que o cosseno do π sobre n vai ser dado por cateto adjacente sobre hipotenusa. Com isso, a gente tem que a altura do triângulo vai ser raio vezes cosseno de π sobre n. E a área do triângulo UAB, nosso triângulo estudado, que é base vezes altura sobre 2, vai ser, quem que é a base? L, mas L é 2R seno de π sobre n, vezes a altura é R cosseno de π sobre n, dividido por 2. A gente pode simplificar o 2, que é fator comum. Temos então que a área do triângulo UAB vai ser igual a R quadrado seno de π sobre n vezes cosseno de π sobre n. Temos aqui novamente o triângulo UAB, a expressão que calcula a sua área. Temos que a área do círculo vai ser igual ao limite de n vezes a área do triângulo UAB, com n tendendo ao infinito. Observe que n vezes a área do triângulo AB vai ser igual à área do polígono de n lados. E, fazendo com que n tenda a infinito, obtemos a área do círculo. N vezes a área do triângulo AB vai ser n vezes R quadrado seno de π sobre n cosseno de π sobre n. Vamos estudar melhor esta expressão. N vezes R quadrado seno de π sobre n cosseno de π sobre n. Se a gente multiplicar e dividir a expressão por π sobre n, n vai ser fator comum, a gente pode simplificar. Temos então πr quadrado seno de π sobre n vezes cosseno de π sobre n sobre π sobre n. Novamente, n vezes a área do triângulo AB vai ser πr quadrado cosseno de π sobre n vezes seno de π sobre n dividido por π sobre n. Temos aqui os resultados obtidos anteriormente. Observe que, se n tende a infinito, π sobre n tende a zero. π é um número fixo, e um número fixo dividido por infinito tende a zero. Vamos chamar π sobre n de x, logo, se n tende a infinito, x tende a zero. Então, podemos reescrever a expressão que calcula a área do círculo como limite de πr ao quadrado cosseno de x vezes seno de x sobre x, com x tendendo a zero. Observe que limite de cosseno de x com x tendendo a zero é 1, e que limite de seno de x sobre x com x tendendo a zero é o limite trigonométrico fundamental, que a gente calculou anteriormente, que é igual a 1. Então, temos que a área do círculo vai ser dado por πr ao quadrado. É isso aí, pessoal. Bons estudos, bom raciocínio e até a próxima videoaula.